Você já tentou dormir, mas sentiu que alguém te observava? Antes de ser cantada em ninar, a cuca era temida em rituais. Antes de ser meme, ela era aviso. E se você descobrisse que ela nunca foi só um bicho-papão? Se a cuca ainda visita os sonhos, é porque a história não terminou. Continua no vídeo. Muito antes da cuca ganhar rima, ela carregava silêncio. Num tempo em que a noite era respeitada e as luzes não existiam, as crianças sabiam. Quando o sol se escondia, certas coisas ganhavam liberdade. E uma delas era ela. A cuca não era desenhada, não tinha rosto definido. Era o que a imaginação construía, quando se ouvia um barulho no mato, ou quando o vento fazia a porta ranger sozinha. Ela não era contada para entreter, era sussurrada como alerta. E quem se atrevia a falar dela em voz alta, sempre dizia com pressa, olhando para os lados como quem temia ser ouvido. As mães não cantavam Nana Neném, apenas apertavam os filhos no colo, esperando que o sono chegasse rápido, antes que a criatura notasse que havia alguém acordado, porque naquele tempo, dormir era proteção. E a cuca era o nome que ninguém queria repetir 2 vezes na mesma noite. Diziam que ela tinha corpo de jacaré e olhos de bruxa, mas quem realmente viu a cuca? Poucos têm coragem de responder. A figura que hoje aparece em livros infantis foi, por séculos, um terror sussurrado entre as palhas dos telhados e as frestas das janelas mal fechadas. Não era uma história para dormir, era uma história que impedia o sono. Na tradição oral, cada canto do Brasil foi moldando sua própria versão da criatura. Em alguns ela era velha, corcunda, com dentes afiados e mãos de ossos compridos. Em outros, uma criatura reptiliana que rastejava pelas sombras, sentindo o cheiro do medo. Mas em todas, havia algo em comum. A cuca não batia à porta. Ela entrava. E quando a aldeia percebia o sumiço de uma criança, ninguém perguntava quem foi. Só se murmurava. Era noite de vento. Ela veio. Por muito tempo, acreditou-se que a cuca era apenas uma invenção para assustar crianças desobedientes. Mas quando se olha mais fundo, o que se encontra é inquietante. Em relatos orais preservados por comunidades do interior, há quem diga que a cuca não era um ser qualquer, mas sim uma bruxa banida, condenada a viver entre os 2 mundos, o do sonho e o do medo. Dizem que ela aparecia sempre do mesmo jeito, uma figura encurvada, com olhos amarelos que brilhavam no escuro e uma pele grossa como couro seco. Mas o mais estranho não era seu rosto, era o som. Um sussurro áspero que atravessava a noite como se procurasse algo ou alguém. E foi numa dessas madrugadas que uma mulher jurou ter visto a cuca na janela do quarto da filha. Não era alucinação, não era superstição. Era algo real demais para ser ignorado. Na tradição oral, há um detalhe que poucos contam, mas que sempre arrepia quem ouve. A cuca não voa. Ela flutua, como se não pisasse na terra, mas deslizasse pelo chão, silenciosa como um pensamento sombrio. Em certas regiões do norte e nordeste, os antigos diziam que era possível sentir sua presença antes mesmo de vê-la. Um calafrio repentino, o cheiro de coisa queimada no ar. E logo depois, um silêncio tão profundo que até os grilos paravam. Numa cidadezinha esquecida entre os rios, uma família inteira jurou que a filha mais nova desapareceu depois de ouvir uma canção vindo do quintal. Uma cantiga suave, hipnótica, como um convite embalado pelo medo. O mais assustador? A música só parou quando todos da casa acordaram, menos a menina. A canção nunca foi identificada, mas muitos acreditam que era o chamado da cuca, e que, naquela noite, ela conseguiu o que queria. Dizem que a cuca tem muitos rostos. Em algumas versões, é uma velha de unhas grandes e dentes de ferro. Em outras, uma bruxa com olhos de fogo e pele escamosa como um réptil ancestral. Mas em uma lenda quase esquecida do interior de Goiás, ela não tinha rosto nenhum. A história fala de um povoado onde crianças começaram a acordar, gritando, dizendo que viram alguém sem rosto, observando pela janela.
Os adultos riam, diziam que era imaginação. Até que uma delas sumiu. A única pista era uma pegada funda no barro, longa e fina, como se tivesse sido deixada por uma criatura que andava com garras. Na noite seguinte, a mesma sombra apareceu. Mas quando o pai da criança tentou enfrentá-la, não viu rosto. Só um vazio. Uma escuridão que o paralisou. Depois disso, ninguém mais duvidou. A Cuca não precisava ter rosto. Bastava ter fome. Na tradição oral passada de avó para neto, a Cuca nunca foi apenas um susto. Ela era um aviso. Um lembrete sombrio de que o mal nem sempre grita. Às vezes, ele apenas observa. E espera. Conta-se que a Cuca se alimenta do medo, não do corpo. Que antes de levar uma criança, ela primeiro suga seus sonhos. Deixa a criança apática, triste, sem brilho nos olhos. Até que um dia, ela simplesmente desaparece. Alguns chamam isso de metáfora, outros de maldição antiga. Mas nas vilas mais isoladas do Brasil ainda há quem coloque vassouras atrás da porta, orações nos berços e olhos de boi nas janelas. Não por tradição, mas por medo real. Porque dizem que quando a Cuca visita, não faz barulho. Ela só leva. Foi em noites abafadas, quando o silêncio parece mais denso que o próprio escuro, que surgiram os primeiros relatos. Crianças acordavam chorando sem saber por quê. Portas destrancadas, janelas abertas que ninguém lembrava de ter deixado assim. E uma sensação. A estranha certeza de que alguém esteve ali. Os antigos diziam que era a Cuca testando os limites, observando antes de agir. Ela não precisava invadir com força, bastava uma fresta, um cochilo dos pais, um descuido. Há quem diga que a Cuca só aparece onde há desatenção, onde o medo cresce quieto e ninguém presta atenção. E se ela continua viva nas histórias, talvez seja porque ainda encontra portas entreabertas por onde entrar. Diziam que a Cuca tinha forma de jacaré, mas não um jacaré comum. Era um corpo deformado, olhos que ardiam como brasas e garras compridas demais para algo deste mundo. Alguns afirmam que ela usava um capuz, outros que tinha asas escondidas sob um manto. O que todos concordavam era o cheiro. Um cheiro de coisa antiga. Um cheiro que não era de bicho, nem de gente. Era como se a própria floresta segurasse o fôlego quando ela passava. Não era preciso ver, bastava sentir. Porque o medo mais antigo não tem rosto, tem presença. E a da Cuca era sentida antes mesmo da sombra tocar o chão. Contavam que a Cuca vinha só depois da meia-noite. Não porque precisava da escuridão, mas porque era ali que o medo tinha mais espaço para crescer. Ela não corria, não fazia barulho, apenas surgia. No quarto, na varanda, no sonho. Ninguém via ela entrar, mas todos sabiam quando já era tarde demais. O berço vazio, a janela entreaberta, o silêncio pesado, como se o tempo tivesse parado para assistir o que vinha depois. Não deixava rastros, só o vazio. E era esse vazio que gritava mais alto do que qualquer lenda. Diziam que a Cuca tinha olhos de brasa, mas o que mais assustava era o olhar parado, como se enxergasse além da pele, além da criança, como se visse o medo dos pais, a culpa que eles carregavam, as promessas não cumpridas, porque no fundo a Cuca não levava só os pequenos, levava a paz da casa. Ela era o reflexo de tudo o que os adultos não conseguiam controlar, a criança que não dorme, o lar que não silencia, o passado que volta em forma de pesadelo, e quando ela passa, não é só sono que some. É a inocência também. Mas havia um detalhe ainda mais perturbador que poucos ousavam contar. Diziam que a Cuca não voava apenas à noite. Ela observava durante o dia, escondida entre sombras, cortinas, frestas, testando os limites da paciência, esperando o momento exato em que o medo se tornasse maior que a fé. Ela não gritava, não batia asas, só aparecia quando o caos já estava dentro da casa, porque a verdadeira força da Cuca não era mágica, era psicológica. Ela se alimentava do desespero. E quanto mais se falava nela para controlar as crianças,
mais forte ela ficava nos adultos. Com o tempo, a Cuca deixou de ser apenas uma criatura de olhos arregalados e voz rouca. Ela virou símbolo. Símbolo do medo transmitido de geração em geração, do controle disfarçado de proteção, da culpa que os pais carregavam e repassavam. E assim, o monstro se reinventou. Saiu dos livros, entrou nas músicas, virou desenho, virou piada, mas continuava ali, rondando. Porque, enquanto existirem vozes dizendo: se você não obedecer, a Cuca vem te pegar, ela nunca vai morrer. A lenda não está presa ao passado. Ela só precisa de um sussurro para voltar a respirar. E talvez, o mais assustador de tudo, não seja a Cuca em si, mas o que ela representa, a forma como transformamos o medo em ferramenta, como moldamos comportamentos pela ameaça, como usamos monstros para calar perguntas e impor silêncio. A Cuca pode até não aparecer na sua janela, mas talvez ela more nos traumas que você carrega desde pequeno, na ansiedade que sente sem entender porquê, no arrepio que vem quando te dizem: não faz isso, senão... Porque quando o medo vira método, a Cuca continua viva, mesmo que ninguém mais acredite nela. Se essa história te arrepiou, imagina o que ainda está por vir. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Tem muito mais mistério no folclore brasileiro. E algumas lendas ainda não querem ser esquecidas.